Eu recebi uma pergunta outro dia no Instagram, onde ela me perguntou assim, até numa live: doutora, como eu faço para encontrar o médico ideal? Como é que eu vou saber? Isso é uma pergunta difícil e ao mesmo tempo fácil. Eu tive um tumor benigno no cérebro em 2016 e quando eu vi o diagnóstico, eu fiquei bem desesperada porque neurocirurgia não é a minha especialidade, então não é a minha praia. Quando eu li, porque quem pegou o laudo e quem leu fui eu. E quando eu li, isso foi no Dia dos Namorados, então 12 de junho de 2016, eu peguei o laudo da ressonância, hemangioma da asa do esfenoide. Eu olhei aquilo e falei, bom, hemangioma é benigno, mas está no osso do esfenoide dentro do meu cérebro. Eu vou virar uma alface, porque eu vou ter que tirar isso, porque isso vai comprimir outras áreas e eu vou virar uma alface. Era esse o meu maior medo, que eu não ia poder ver minha filha crescer, que eu não ia poder ver meu filho se formar, que eu não ia mais andar, que eu não ia mais enxergar, que eu ia viver dependente de respirador. Esse era o meu grande medo. E aí eu tinha que escolher um médico que iria me operar. Então como que eu fiz? Eu passei por 7 neurocirurgiões. 7. Para poder decidir quem iria me operar. E sabe quem eu escolhi? Aquele que me deu mais segurança. É assim que a gente escolhe. E por alguma coisa, eu sei o que ele me deu segurança e eu vou te contar. Mas é para você entender que os seus valores que são importantes na sua vida têm que ser importantes. Os valores que esse médico que você está escolhendo comunga também. E aí vai ter que ter algo mais. Então, eu passei por 7. Com 7 colocações, experiências diferentes, porque nós somos humanos e cada um tem a sua colocação. E tá tudo bem, tá tudo certo, tem que ser assim. Cada um com a sua colocação. Teve um que tinha muita experiência em câncer. Então, eu, que sou uma dermatologista, que beleza para mim é importante. Ficar me sentindo feia não é uma coisa que é fácil. Não é algo que eu lido bem, porque beleza para mim é importante. E a beleza original, a beleza ingênua, não é a beleza que, sei lá, alguém falou, porque tem que ser magra, loira, não é dessa beleza que eu tô falando. Sabe quando você olha no espelho e fala assim, eu tô linda? É dessa beleza que eu tô falando. Eu sou linda? É dessa. E aí ele falou assim, olha, não tem problema porque a gente tira esse tumor. Eu falei, mas eu vou, que sequela? Não tem problema. Mas o problema é que você vai ficar com um afundamento aqui no crânio. Eu falei, como assim um afundamento? Isso aqui vai afundar porque a gente tem que rebater, vai retirar toda a sua musculatura e depois ela atrofia e... Não, porque isso pra mim era uma coisa muito importante. Então, peraí, aí eu comecei a questionar, a querer entender qual tipo de técnica, como que isso ia ser feito. E aí fui, né? Enfim, vai usar broca de trepanação, não vai? Que tipo de material ia utilizar em mim? Daí com um pouco mais de conhecimento que eu tinha, eu já estava pensando em tudo isso e, claro, nessa sequela. Mas aí, o Dr. Eduardo Velutini, que foi quem eu escolhi, que me operou, com toda gentileza, com todo amor, com todo conhecimento e segurança e experiência que ele tem. E essas palavras que eu falei aqui para você são palavras muito importantes, porque são os meus valores e são o que é importante para mim quando eu lido com o meu paciente. Segurança é o primeiro. O segundo é a minha experiência. O terceiro é o conhecimento. O quarto é a ética. E ser ético é fazer a coisa certa mesmo quando não tem ninguém olhando. Eu adoro essa definição de ética. E o quinto é beleza. E o Dr. Eduardo, ele teve todo o carinho para falar comigo. E ele falou até assim, não,
não fique só com a minha opinião, procure outra pessoa. Aí, porque daí já estava mais no adiantar da consulta, e ele falou assim pra mim: você engravidou? Eu falei sim, e foram 2 gestações muito próximas uma da outra. Aí ele falou assim: então, é por isso que você tá com esse tumor, porque esse tumor é o tumor mais comum de mulheres entre 40 e 60 anos, é o tumor mais comum do sistema nervoso central, e foi algo que aquilo, por conta da progesterona, que é um dos principais hormônios da gestação. E aquilo, nenhum outro médico tinha me falado, nenhum outro. Aí aquilo, pra mim, fez um grande sentido. E outros sentidos também, já que é um vídeo que eu tô falando muito aqui de mim. Foram 2 gestações, sim, seguidas, porque uma, eu perdi um filho. Eu tenho um filho lindo, meu orgulho, que tem 21 anos, a gente tá falando aqui no ano de 2020. Eu tenho 47 anos, eu tenho um filho de 21 e eu tenho uma filha de 6 anos. Mas, antes da minha filha, teve um filho. E que quando eu estava com 8 meses de gestação, eu tive uma pré-eclâmpsia muito grave e que quase nós 2 fomos, mas infelizmente o Guilherme foi. Então tinha dor nesse trajeto todo. Então quando ele falou disso, remeteu tudo isso para mim, isso era significativo para mim. Então eu acho que é isso quando a gente escolhe um médico, é quando aquilo é significativo para você. Porque aí sim, juntos a gente chega, juntos a gente trabalha. E que foi, aí a consulta continuou e ele falou assim: então houve outra opinião? Eu falei: não, mas o senhor é o 7º. Ele falou: então chega, já decidiu, né? Eu falei: já, eu decidi pelo senhor. Por toda a experiência que você tem, por toda a segurança que você me passou e mais, porque você foi o único que falou da progesterona e você não vai usar broca de trepanação, você não... Aí tinham outros materiais que a gente tinha discutido que ele também não ia usar em mim. Eu falei: pronto. E eu entendi a sua delicadeza ao fazer, tanto delicado que é bem delicado, assim, dá pra ver a minha cicatriz, tem alguns momentos que ela fica mais aparente, outros menos, é até aqui. E, enfim... mas ele quase não tirou meu cabelo. Ele falava até quando eu ia no pós-operatório: Luciana, tampa, porque eu fiz com tanto carinho pra você ficar aí mostrando essa cicatriz. Então era pra eu colocar o cabelo pra esse lado, é porque eu tinha mais costume de colocar o cabelo pra esse lado. Então, e no pós-operatório é chato, é complexo, não é fácil, foram 2 meses e tanto, 30 dias, 35 na verdade, muito pesados, edema, enfim, muitas coisas, mas que a gente supera. E a gente supera quando a gente tem alguém do lado, a gente supera alguém que tá ali junto, nos orientando. Então esse vídeo tá bem longo, mas é isso, assim, eu acho que não dá pra responder, até dá pra responder rápido com pequenas palavras, que é o que eu vou falar aqui nesse final. Para você escolher um bom médico, você vai ter que olhar, sim, para a experiência dele e quais são esses valores que ele tem. E se comungam com os seus. Porque eu não sou dona da verdade. Você pode não concordar com nada do que eu tô falando e tá tudo bem, você tem todo o direito. Só que você também tem o direito de procurar alguém que comungue dos mesmos valores que você. Então, muito obrigada. Agora tá tudo bem, foi um momento aqui, obrigada, assim, por você ter me ouvido, por ter participado disso comigo. É difícil a gente falar das emoções, né? Mas é preciso. Obrigada mesmo e até o próximo vídeo.